já conhecendo o comportamento do gráfico da função seno de x, já sabendo que a função seno está definida do conjunto dos reais, campo de existência aqui, até o conjunto dos reais, o contradomínio, podemos agora fazer um exemplo dessa função aqui. Ó. Tá? Qual o gráfico da função 3 seno de 2x menos 5π sobre 3? Entendendo esse gráfico aqui, você faz qualquer gráfico da função seno. E a gente vai perceber também que esse 3 aqui, lá na equação de onda da física, vai facilitar, né, o entendimento do que vem a ser esse valor lá na física. Também vamos saber, na física, o que significa esse valor aqui. Nós também vamos saber também esse detalhe. Então, nesse caso, nós estamos estudando função trigonométrica e mostrando uma das aplicações que é na própria física, na parte de estudo das ondas. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero construir esse gráfico. Eu preciso saber calcular seno de 2x menos 5π sobre 3 para alguns valores de x que nós vamos atribuir. Então, não vou atribuir valor de x aqui, cujo seno eu não vou poder calcular. Ou eu vou precisar, por exemplo, de uma calculadora científica para calcular esse seno. Ou de uma tabela trigonométrica que tem esses valores. Tá? Hoje mais prático com a calculadora. Então, é melhor que eu consiga colocar aqui nesse parênteses aqui, ó, algo cujo seno eu conheça. E nós conhecemos alguns valores do seno. Por exemplo, inclusive nós conhecemos seno de 30 graus, que é π sobre 6. Nós conhecemos seno de 45 graus, ou seja, seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, seno de π sobre 6 é 1/2, é 30 graus. π sobre 4, né? π sobre 3, 60 graus, raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então, nós sabemos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 30 graus, só para lembrar, nós sabemos que é π sobre 6. Tá? π é 180 graus, 180 sobre 6, 30 graus. Então, π sobre 6 radianos. 45 graus é você pegar 180, tá? E dividir por 4 radianos. E π sobre 6 é 180 dividido por 3, melhor dizendo, radianos, que é exatamente os 60 graus. Tá bom? Perfeito. Ora, se esses valores aqui aparecerem aqui dentro, eu vou saber calcular, eu vou saber o valor de seno de cada um deles. Tá? Se aqui aparecer, por exemplo, π sobre 6. Quanto é seno de π sobre 6? Seno de π sobre 6 é 1/2. E eu sabendo o valor de seno, né, de π sobre 6, que é 1/2, 3 vezes 1/2, 3 meios, eu vou ter o primeiro valor de y. Então vocês percebem que se eu associar aqui um valor cujo seno eu conheço, vai facilitar a minha vida. Mas ao invés de usar os ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus, 60 graus, vamos usar outros valores, tá? Vamos usar, por exemplo, tá? Vamos usar os valores aqui no ciclo trigonométrico. Nós sabemos que o sentido positivo desse ciclo trigonométrico é o sentido anti-horário. Nós sabemos que esse giro aqui vai ser 0 graus ou 0 radianos. 90 graus nós sabemos que é π sobre 2 radianos. 180 graus nós sabemos que é π radianos. 270 graus nós sabemos que é 3π sobre 2 radianos. E uma volta completa nós sabemos que é 2π radianos. Nós sabemos também que a função seno ela está definida no eixo das ordenadas. Então esse aqui é o eixo dos senos. Tá certo? Nós sabemos que essa circunferência trigonométrica ela tem raio 1. Então esse ponto aqui é a ordenada 1. Tá? Então esse ponto aqui é 1. Aqui é menos 1, aqui é o 1 e aqui é o menos 1. A abscissa 1
abscissa menos 1. Ordenada 1, ordenada menos 1. E aí nós sabemos, então, quanto é o seno de zero. Seno de zero é projetado aqui, no eixo dos senos, é zero. Nós sabemos quanto é o seno de π sobre 2, que é 1. Nós sabemos quanto é o seno de π, que é zero. A projeção tem que ser desse ponto no eixo das ordenadas. Nós sabemos quanto é o seno de 3π sobre 2, menos 1. E voltando aqui 2π, o seno volta a ser zero. E assim continua de forma infinita. Tá bom? Então, se aqui surgir os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e até 2π, eu consigo determinar o seno desses valores já. Já conheço, inclusive. Então, vamos fazer isso? Então, a primeira parte é exatamente qual o valor de x que eu devo colocar aqui para que tudo isso seja igual a quanto, pessoal? A zero. A 0 radiano, ou 0 graus. Porque aí eu sei quanto é o 0 radianos. Quanto é o seno de 0 radianos, melhor dizendo. Quanto é o seno de 0 graus. Tá? Vamos fazer isso? Então, bem simples, ó. Primeira coisa que eu faço é que 2x menos 5π sobre 3, eu gostaria muito que fosse quanto? 0. E aqui eu estou trabalhando em radiano. 0 radiano, que aqui eu estou trabalhando também em radiano. Tá? Então, qual o valor de x para que isso aconteça? Então, 2x vai ser igual a quanto? Menos 5π sobre 3 passa para o segundo membro, 5π sobre 3. Tá? Aqui eu faço rápido, ó, que aqui é um produto. Então, x rápido é quanto? 5π, 2 vezes 3, 6. Tá? Então, eu acabei de encontrar que x é 5π sobre 6 radianos. Significa dizer que se eu substituir aqui por 5π sobre 6, multiplicar por 2 e subtrair de 5π sobre 3, vai dar quanto? 0. Foi isso que a gente fez. Tá? Então, eu acabei de encontrar o primeiro valor de x. E agora, essa minha função ficou fácil. O valor de y, para que isso aqui seja 0 radianos, ficou fácil. Vamos fazer aqui, ó. Eu faço esse primeiro. E os demais a gente vai fazer mais rápido. Ó. Y é igual a 3 seno. Todo mundo já entendeu que se x for 5π sobre 6, tudo isso aqui dá 0. Então, seno de 0. Né? 0 radiano. Ó. Quanto é seno de 0? 0. Então, quando o x for 5π sobre 6, o y vai ser quanto? Seno de 0 é 0. Y é igual a quanto? 0. Tá? Acabamos de encontrar o primeiro par ordenado do meu gráfico aqui, ó, dessa função. O primeiro par ordenado. Então, qual é o primeiro par ordenado? Ó? O primeiro par ordenado eu vou colocar aqui, ó. Y, x e y. Primeiro par ordenado. Depois eu faço uma tabela mais completa. Quando o x for 5π sobre 6, o y é quanto? 0. Tá? Então, esse é meu primeiro par ordenado que eu vou poder utilizar daqui a pouco. Ó, daqui a pouco eu vou poder usar esse meu par ordenado aqui, marcar no plano cartesiano. Tá certo? E assim a gente vai fazer os demais. Tá bom? Então, vamos fazer os demais aqui, ó. Aproveitar aqui. E aí eu vou fazer os cálculos direto, depois a gente coloca na tabela. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Eu vou preferir, eu vou desejar que 2x menos 5π sobre 3 seja igual agora a quanto? Olha, já igualei a 0, porque nós já conhecíamos esse valor, seno de 0. Agora eu vou igualar a π sobre 2, porque nós sabemos quanto é seno de π sobre 2, que é 1. Então, eu vou igualar tudo isso aqui a π sobre 2. Por que eu estou igualando? Porque quando isso aqui, tudo isso, 2x menos 5π sobre 3 foi igual a π sobre 2, o seno de π sobre 2 eu já conheço que é 1. Fica fácil para me calcular. Mas para isso acontecer, eu preciso saber quem é x. Por isso que eu igualo a π sobre 2. Porque quando eu igualo, eu vou agora descobrir quem é x. Ó. 2x vai ser igual a π sobre 2. Menos 5π sobre 3 passa para o segundo membro, mais 5π sobre 3.
Então, quem é o x? Adição de frações com denominadores diferentes. Nós temos que fazer o quê? Reduzir ao mesmo denominador. Como é que eu encontro o melhor denominador aqui para fazer essa redução? Eu faço o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que nós sabemos que é 6. Tá? Então, eu vou reduzir ao mesmo denominador, eu quero que essa fração e essa tenham o mesmo denominador, que agora é 6. Então, quanto é que eu tenho que alterar o denominador e o numerador para que isso aconteça? O denominador agora é 6, 6 dividido por 2, 3. Então, foi o 3 que eu multipliquei o denominador para dar 6. Então, eu multiplico também o numerador para ficar tudo tranquilo. Ó. Tá? Então, a fração que era π sobre 2, ela agora vai ser quanto? 3π sobre 6, que é a mesma fração equivalente. Tá? Eu sei que vocês sabem disso, mas só para lembrar. 6 dividido por 3, 2. Então, foi por 2 que eu multipliquei esse denominador, que agora ele é 6. Então, 2 vezes 5, 10. Eu multiplico também o numerador. Olha que interessante. As frações que eram π sobre 2, agora ela é 3π sobre 6. E aqui era 5π sobre 3, agora é 10π sobre 6. E agora eu posso somar. 2x é igual. Eu só posso somar frações com o mesmo denominador. 3π mais 10π, 13π. Sobre quanto? 6. Olha, está bem pertinho de achar o valor de x. O valor de x que torna tudo isso igual a quanto? π sobre 2. Então, x vai ser igual a quanto? Ó? 13π. 13π. 2 vezes 6, 12. Ó. Pronto. Acabamos de encontrar o segundo valor de x. Então, quando esse x for 13π sobre 12, tudo isso será igual a π sobre 2. E quanto é seno de π sobre 2? 1. Seno de π sobre 2, ó. O ponto está em cima da ordenada 1. A projeção desse ponto na ordenada é o valor do seno. Como ele já está na ordenada, é 1. Então, tudo isso aqui, ó, seno de π sobre 2 vai ser 1. 3 vezes 1, 3. Isto é, encontrei o segundo par ordenado. O segundo par ordenado vai ser quem? Né? O segundo par ordenado, ó. O segundo par ordenado. Quando x for 13π sobre 12, isto é, se eu substituir aqui por 13π sobre 12, quando eu fizer a conta, e quem não está acreditando, faça a conta, necessariamente isso tudo vai dar quanto? π sobre 2, foi o que a gente fez. Nós forçamos isso. Então, tudo isso aqui vai ser π sobre 2. Então, seno de π sobre 2, 1. 3 vezes 1, 3. Então, y será 3. Então, meu par ordenado vai ser quanto? 13π sobre 12 e 3. Tá? 3. Quem não entendeu, ó, rapidamente, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 3 que multiplica seno. Tudo isso, quando x for 13π sobre 12, tudo isso vai ser π sobre 2. Vou colocar aqui, ó, π sobre 2. Então, esse seno aqui, alguém sabe o valor dele? Todos nós sabemos. Seno de π sobre 2, seno de 90 graus, né? Seno de 90 graus, ó, é 1. 3 vezes 1, 3. Y é igual a 3, como eu coloquei aqui, ó. Tá certo? E aí, nesse caso, tá? Vamos fazer mais os dois pontos que estão faltando? Já temos 2 pontos calculados. Nós temos aqui, ó, quando x for 5π sobre 6, quando substituímos aqui, isso tudo vai dar 0, tá? Então, 3 vezes seno de 0 dá 0, tá aqui o primeiro par ordenado. Também já temos um segundo valor. E agora vamos calcular o terceiro e o quarto. Então, primeiro igualamos o 2x menos 5π sobre 3. Tá? Nós igualamos esse valor, igualamos a 0, e achamos o primeiro valor de x, e consequentemente o primeiro valor de y. Depois que igualamos isso aqui ao segundo valor que nós conhecemos o seno, agora vamos igualar o terceiro. Tá? Então vamos lá, ó. Vamos igualar a π. Por que estamos igualando a π? Porque eu sei, vocês sabem, quanto é seno de π. Seno de π é pegar a extremidade do ângulo aqui do π e ir
projetar, né, perpendicularmente até o eixo das ordenadas, que é o eixo dos senos. Então é zero, ó. Aqui é o zero das ordenadas. Então, quanto é seno de π? Zero também. Da mesma forma que seno de zero é zero, seno de π é zero também. Então vamos rapidamente. Então vai ficar, quem é o x para que isso aconteça? Qual o valor de x que eu devo substituir aqui para que tudo isso seja π? Vamos lá descobrir? Então vai ficar π, repito aqui no segundo membro, menos 5π sobre 3 passa para o segundo membro, mais 5π sobre 3. Então 2x vai ser igual, ó, adição de frações com denominadores diferentes. Nós temos que também reduzir o mesmo denominador, mas quando temos um inteiro e uma fração, a gente pode fazer aquela regrinha rápida, ó. Tá? 3 vezes π, 3π, mais 5π, 8π. 8π sobre 3. Tá? Então, se a gente reduzir isso ao mesmo denominador, né, vai dar 8π sobre 3. E agora, ó, esse 2 está multiplicando, já encontrei o valor de x, ó, rapidamente. 8π sobre 2 vezes 3, 6. Tá? Então, se o x for 8π sobre 6, se eu substituir esse x por 8π sobre 6, alguém aqui tem dúvida quanto é que vai dar 2x menos 5π sobre 3? Só pode dar π. Tá bom? E aí vamos achar o y, ó, fazer aqui, ó. Y vai ser igual a 3 que multiplica seno. Quando eu substituir x por 8π sobre 6, tudo isso aqui vai dar π, então vai ser seno de π. Y é igual a quanto? Quanto é seno de π? Zero. Tá? Seno de π, zero. 3 vezes 0, 0. Já tem um terceiro ponto aqui, ó. Então acabamos de descobrir que quando x for 8π sobre 6, quanto é o y? Zero. Tá? Então, o terceiro par ordenado e o penúltimo que a gente vai precisar usar, só basta usar 4. O x é 8π sobre 6 e o y é quanto? Zero. A ordenada é zero. Tá bom? Então, vamos calcular aqui o último ponto, melhor dizendo, o último. Então, qual é o último ponto? Eu devo igualar 2x menos 5π sobre 3 a... O último ponto aqui, ó, já igualei a zero, já igualei a π sobre 2, já igualei a π, né, igualei a π aqui, ó. Agora eu vou igualar a 3π sobre 2, que é 270 graus. Então, quando isso aqui for 3π sobre 2, ou 270 graus, nós sabemos quanto é o seno. Quanto é o seno de 270 graus ou 3π sobre 2? Menos 1, que é o eixo das ordenadas. Então, vamos lá. 2x vai ser igual a 3π sobre 2, que já está no segundo membro, eu repito, e menos 5π sobre 3 passa para o segundo membro, mais 5π sobre 3. Então, 2x vai ser igual a adição de frações com denominadores diferentes. Temos que reduzir ao mesmo denominador. Vamos reduzir a 6? Então, 6 dividido por 2, 3, 3 vezes 3, 9, 9π. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 5, 10, 10π. Tá certo? Apagar aqui para não atrapalhar. Então, 2x vai ser igual. Quanto é 9π mais 10π? 19π sobre quanto? 6. 19π sobre 6. X vai ser igual a quanto? A 19π. 2 vezes 6, 18. Então, esse é o último valor de x que eu estou precisando para calcular o meu gráfico, para esboçar o meu gráfico, construir o meu gráfico. Pronto. Então, acabei de descobrir que x é 19π sobre 18. E todos entenderam que quando eu substituir o x aqui por 19π sobre 18, e eu fizer essa continha aqui, ó, necessariamente vai dar quanto? 3π sobre 2. Vai dar quanto? Ó, 270 graus. E aí, quanto é seno de 3π sobre 2? Nós sabemos que é menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui, ó. Então, nós descobrimos agora, vamos calcular o x aqui, ó. O y, 3 seno, tá? 2x menos 5π sobre 3, substituindo esse x por 19π sobre 18, ó. Tudo isso vai dar 3π sobre 2. Qual o valor de seno de 3π sobre 2?
menos 1. Né? Seno de 3π sobre 2 menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. E aí eu tenho o último ponto. 19π sobre 18 igual... O y é quanto? Igual não, desculpa, menos 3. Com esses 4 pontos, nós conseguimos desenhar, esboçar, construir a nossa senoide. A senoide para essa função aqui, que tem tudo a ver com uma equação de onda, também lá na física, tá bom? Vamos ver como é que fica esse gráfico? Agora é pegar os 4 pontos que nós temos, que nós atribuímos aqui, que aqui aparecesse, surgisse sempre valores conhecidos, né? E aí descobrimos o valor de x para cada valor que a gente desejou aparecer aqui. Então, esses 4 valores de x, nós vamos colocá-los aqui. Tá? Colocá-los aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, que é a origem, nós sabemos, do plano cartesiano, né? A seta está apontando para lá, o eixo cresce para lá. A seta está apontando para cima, cresce positivamente. Nós temos aqui positivo, negativo, né? Positivo, negativo. Esses valores aqui, vamos supor que eu tenha necessidade de saber que valor é esse. Até para eu ter noção de quanto colocar. Será que é muito perto de zero? E aí eu estou usando o eixo x, ó, como radianos. Tá? O domínio são os reais, ó, então ele aceita qualquer valor. Então, esse valor 5π sobre 6, eu tenho condições de fazer rapidamente, porque nós sabemos que π radianos é equivale a 180 graus. 180 dividido por 6, 30. 5 vezes 30, tá? 150. Então, veja bem, esse aqui é 150 graus, ó. Esse valor aqui, eu vou colocar até o lado aqui, ó, é 150 graus. Então, eu sei que eu vou colocar aqui, o primeiro valor, ele representa 150 graus. Essa função aqui, o primeiro valor de x, de acordo com o que nós apresentamos aqui, o gráfico vai começar já a 150 graus à frente. Tá bom? Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui esse meu 150 graus, vamos supor que fosse aqui. Certo? Vou colocar aqui, ó. Então, esse primeiro valor é 5π sobre 6. Eu já sei que equivale a 150 graus. Tá bom? O próximo valor, ó. Qual é a distância entre esse e esse outro? Só para a gente ter uma noção de escala. Olha, 13π sobre 12. Só é substituir π por 180. Vou fazer esse cálculo rapidamente aqui, ó. Em graus, só para ter uma noção, quanto é 13π sobre 12? Ora, π, nós sabemos, π radianos, nós sabemos que é 180 graus. Tá? 180 e 12, nós podemos simplificar, por exemplo, tá? Por 3. Vamos simplificar por 3? 180 por 3, 60. 12 por 3, 4. E 60 dividido por 4, repito, 13. 60 por 4 dá 15. Né? Podia simplificar por 2, dá 30. Por 2 dá 2. 30 por 2, 15. Pronto. E aí eu descubro, ó. Quanto é 13 vezes 15 graus? 10 vezes 15 graus, 150 graus. 3 vezes 15, 45. 150, 45, 195 graus. Olha o que nós descobrimos. Olha o que nós descobrimos. Esse primeiro é 150 graus, esse segundo é 195 graus. Então, qual é a distância entre os dois? 45 graus. Então, já sei, ó, que se eu entendi que aqui é 150 graus, que é o primeiro valor, para ficar um pouco correta a escala, eu não vou colocar muito distante, eu não vou colocar tão distante quanto esse, né? Vou colocar mais ou menos um pedaço aqui, ó. Vou chamar isso aqui, por exemplo, é o meu 45 graus, ó, que é a distância entre esse ponto e esse ponto. É 45 graus essa distância aqui. Então, esse segundo aqui, meu, é 13π sobre 12. Se eu fizer com os demais, vocês vão perceber, né, sempre fazendo o que nós fizemos, usando 0, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano, né, e fechando a circunferência, sempre essa distância aqui, essas distâncias serão as mesmas. Então, já sei que o próximo aqui, a diferença também é 45 graus. Pode fazer as contas.
Pode substituir π por 180, fazer as contas que vocês vão ver. Tá certo? Vai dar exatamente 195 mais 45, vai dar 240 graus aí. Pode fazer. E, consequentemente, aqui vai dar 285 graus. Pode fazer. Então, esse aqui eu tenho certeza que é 240 graus. Por que eu tenho essa certeza? Porque é mais 45. E se você trocar por π sobre 6, você vai também chegar ao mesmo valor. E esse aqui, necessariamente, é quanto? 285. Tá bom? Mais 45. Então, eu já posso dizer, ó, que essa distância aqui, eu vou tentar colocar a mesma aqui, ó. E a outra distância é mais ou menos a mesma, ó. Tá mais ou menos igual. Próximo valor de x, 8π sobre 6. Próximo valor de x, 19π sobre 18. Perfeito. Agora vamos colocar os valores de y. Quando eu calculei esse valor aqui, voltando alguns minutos desse vídeo, vocês vão ver que esse denominador aqui não é 18. Acho que vocês já perceberam, né? É 12. Acho que quando eu multipliquei 2 vezes 6, aí eu botei 18 na pressa. É 12, tá? Tanto é que eu percebi exatamente porque tem que ser 45 graus. Então, 180 dividido por 12, simplificando, multiplicando por 19, dá 285. Tá? Então, tem um errinho aqui que vocês corrijam aí. Tá? Então, o próximo valor aqui, eu vou corrigir aqui também, ó. 19π sobre 12. Pronto, corrigido. Tá certo? Perfeito. Ora, quais são os valores de y assumidos aqui? O maior valor é 3. Aí eu escolho a escala que eu quiser aqui, ó. Vamos colocar aqui 3. Tá? E o menor valor é menos 3. Então, ó, esse valor aqui, mais ou menos, eu vou botar mais ou menos aqui, ó. Pronto. E agora eu vou marcar os pontos. Vamos marcar os pontos? Então, quais são os pontos que nós temos? Primeiro ponto. Abscissa 5π sobre 6, ordenada 0. Então, esse ponto é esse aqui, ó. Tá? Segundo ponto. 3 na ordenada e na abscissa 13π sobre 2. Então, ó. 3 e 13π sobre 2. Olha que beleza. Perfeito. Tá? Então temos esse segundo ponto aqui, ó. Próximo ponto. Tá? Próximo ponto aqui, ó. É 8π sobre 6 e 0. Então, a ordenada é 0, a abscissa é 8π sobre 6. Então, o ponto é da abscissa. E o último ponto, menos 3 e 19π sobre 2. Esse último ponto aqui, ó. Tá? O par ordenado. E aí, tá? E aí, nós já conhecemos, né? Por exemplo, o próximo ponto aqui, fecharia mais um aqui, eu posso colocar, e eu já tenho certeza quanto é que vai dar, tá? Que é igualando isso aqui a 2π, mas da forma que está aqui, eu já posso marcar meus pontos, tá? Então, olha, a minha curva começaria daqui, passaria por aqui, vinha por aqui, e aí, ó, ele vai fazer isso, ó. Tá? Nós temos condições de encontrar esse ponto aqui rapidamente. Vamos encontrar, aproveitar aqui esse momento todo especial? Olha, vamos igualar isso aqui a 2π. Então, vou achar o último ponto, ó. Achei a necessidade de encontrar o último ponto. Nós queremos que tudo isso seja igual a 2π. Porque aí eu sei quanto é 100 de 2π. Nós sabemos, é 0. E aí, quando é x para que isso aconteça? Então vai ficar 2x igual a 2π, menos 5π sobre 3 passa para o segundo membro, 5π sobre 3. Então 2x vai ser igual, ó, 3 vezes 2, 6π, 6π mais 5π, 11π sobre 3. Então qual o valor de x? O último valor de x que nós vamos encontrar aqui, 2 vezes 3, 6, ó. X é igual a 11π sobre 6 radianos. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, isso aqui é 11π
sobre 6. Tá? E como é que eu sei que é aqui, esse ponto? Porque, ora, quando 2x menos 5π sobre 3, tá, for igual a 2π, tá? Quando isso aqui tudo for 2π, que é o ponto que eu vou colocar aqui, quanto é seno de 2π? 0. 3 vezes 0, 0. Então o último ponto aqui, vou até colocar aqui, ó, para ficar organizado, é 11π sobre 6. Aqui todo mundo já entendeu que é 0. Então o último ponto, ó, 11π abscissa, ordenada 0. E aí a gente acaba, né, fechando uma senoide. Lógico que esse gráfico ele continua aqui, ó. Lógico que esse gráfico continua aqui, ó. E lógico que, tá, essa questão aqui, tá? Por exemplo, ó, vou fazer aqui, pessoal. Vou fazer aqui, ó. Essa parte aqui é quanto a minha senoide se repete. Então é o quê? É o período da minha função, né? Dessa minha função aqui que eu estou trabalhando. Ó. Isso aqui é o período dela. Tá certo? Então se nós fizermos a subtração de 11π sobre 6 menos 5π sobre 6, se a gente fizer essa distância aqui, ó, nós já sabemos que aqui é 45 mais 45 mais 45 mais 45. Né? 90 mais 90, 180. Então essa diferença de 11π sobre 6 menos 5π sobre 6 dá π, 180. Então isso é o período. Ó. Essa função aqui, ó, se alguém perguntar para você quanto é o período dela, o período dela é π. Ó, o período dela aqui, ó, é π radianos. Tá certo? Existe uma maneira de você determinar isso. Qual é a maneira de você determinar isso? Sempre é uma regrinha. Agora é bom entender. Né? Finalizando aqui, pessoal, o período é 2π sobre o módulo do coeficiente de x. Se esse coeficiente de x aqui, né, eu chamar, por exemplo, de k, vou chamar de a. Esse coeficiente de x de a, ó, aí eu tenho um período. Eu já sei que é π, mas vamos ver se está certo mesmo? Olha, quanto é o a aqui? 2. Então, percebe-se que é o coeficiente de x que vai dar o período. Então, vai ficar 2π sobre o módulo desse número aqui é 2. Então, realmente dá π radianos. Tá certo? E essa função ela vai ficar oscilando entre 3 e menos 3. 3 e menos 3. Então, esse 3 aqui deu o valor de quê? Da amplitude. No caso da onda lá. Então, quando a gente for aparecer uma função de onda assim, nós já sabemos que a amplitude é 3. Vai ficar variando de 3 em 3. Tá? E assim sucessivamente. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai entrar na função cosseno.